chácara sempre foi um lugar especial para minha família. Meu avô comprou aquele pedaço de terra no interior de São Paulo há décadas, e desde que eu era criança, costumávamos passar finais de semana e feriados lá. Era uma casa simples, mas aconchegante, cercada por um vasto campo de vegetação alta e uma pequena floresta ao fundo. Durante o dia, o lugar era tranquilo, quase idílico, mas à noite, sempre havia algo de inquietante no silêncio que se espalhava pela propriedade. Eu nunca fui de me impressionar fácil. Cresci ouvindo as histórias da minha avó sobre aparições e coisas estranhas que teriam acontecido ali, mas nunca dei muita atenção. Para mim, a chácara era só um refúgio longe da cidade, um lugar onde podíamos correr, nadar no lago e brincar sem preocupações. Mas havia um cômodo que sempre me deixou desconfortável: o quarto dos hóspedes. Ele ficava na parte lateral da casa, um pouco afastado dos outros quartos. Tinha 3 grandes janelas de vidro que davam para o quintal. Durante o dia, era um dos espaços mais bem iluminados da casa. Só que, à noite, aquele mesmo quarto assumia um aspecto completamente diferente. As janelas, que antes deixavam a luz do sol entrar livremente, agora pareciam grandes molduras para o escuro absoluto lá fora. E se havia uma coisa que eu odiava, era a sensação de que alguém, ou alguma coisa, poderia estar do outro lado do vidro, me observando. Minha primeira experiência estranha aconteceu quando eu tinha cerca de 8 anos. Naquela noite, minha família estava reunida na sala, conversando e assistindo TV. O barulho das cigarras lá fora misturava-se ao som abafado do ventilador de teto. Eu já estava com sono, então minha mãe me mandou para o quarto dos hóspedes para dormir. Não questionei. Me deitei na cama e fiquei encarando o teto por um tempo, ouvindo o som distante das vozes na sala. Mas, conforme os minutos passavam, o silêncio foi se tornando mais evidente. Eu nunca gostei do silêncio absoluto. Há algo nele que parece pressionar os ouvidos, como se você estivesse submerso em um vazio. Mas naquela noite, o silêncio parecia diferente. Ele carregava um peso, um tipo de pressão no ar que eu não sabia explicar. Virei para o lado e olhei para as janelas. As cortinas estavam levemente abertas, e através do vidro eu só conseguia ver escuridão. Nenhuma luz da varanda, nenhuma estrela, nada. Era como se houvesse um breu sólido do outro lado. Foi aí que veio a sensação. Sabe quando você tem a certeza de que alguém está te olhando, mesmo sem ver nada? Foi exatamente isso que aconteceu. Meu corpo inteiro ficou tenso. Meu coração acelerou. Eu não conseguia ver nada ali fora, mas tinha certeza absoluta de que havia algo me observando. Tentei ignorar e me cobrir com o lençol, mas a sensação só piorava. Meu instinto me dizia para sair dali. Então, sem pensar muito, pulei da cama e corri até o quarto dos meus pais. Abri a porta num rompante e sussurrei, tentando não parecer muito assustado: "Posso dormir aqui?" Meu pai resmungou alguma coisa, irritado por eu ter interrompido seu sono. Minha mãe, ainda meio sonolenta, perguntou o que houve. Eu hesitei. Não sabia como explicar aquilo sem parecer bobo. Então, apenas disse: "Não consigo dormir lá." Minha mãe suspirou e disse que eu precisava voltar, que não havia nada no quarto e que eu já estava muito grandinho para essas coisas. Meu pai apenas resmungou de novo, e antes que eu pudesse argumentar, minha mãe fez um gesto com a mão para que eu saísse. Fiquei parado na porta por um instante,
esperando que talvez eles mudassem de ideia. Mas nada. Eles voltaram a dormir, e eu estava sozinho de novo. Engoli em seco. Sem outra escolha, caminhei pelo corredor escuro de volta ao quarto dos hóspedes. Cada passo parecia mais pesado. O ar estava mais denso. Era como se algo estivesse me esperando ali dentro. Ao entrar, fechei a porta e corri direto para a cama. Me encolhi debaixo das cobertas e respirei fundo, tentando me acalmar. Mas o medo continuava ali, grudado em mim. Então, sem motivo aparente, eu fiz algo completamente irracional. Talvez fosse o nervosismo. Talvez apenas uma forma infantil de tentar afastar a sensação. Mas, sem pensar, dei 3 socos na cama. Tum, tum, tum. O som ecoou no quarto. O silêncio voltou. Por um segundo, nada aconteceu. E então, debaixo de mim, a cama respondeu. Tum, tum, tum. 3 batidas idênticas, vindas do colchão. Exatamente no mesmo ritmo que eu havia feito. Meu corpo congelou. O ar ficou preso nos meus pulmões. Por um segundo, tudo parou. O tempo parecia suspenso. E então eu fiz a única coisa que meu corpo permitia. Saí correndo o mais rápido que pude. Dessa vez, não hesitei. Não tentei ser discreto. Apenas gritei e corri pelo corredor, arrombando a porta do quarto dos meus pais. Tem algo no meu quarto. Tem algo lá. Minha mãe pulou da cama assustada. Meu pai se levantou num pulo. Eles perguntaram o que estava acontecendo, mas eu não conseguia explicar. Só conseguia chorar e apontar para o corredor, balbuciando sobre as batidas na cama. Meu pai, ainda meio cético, pegou uma lanterna e foi verificar. Eu não quis ir junto. Ele entrou no quarto e ligou a luz. Olhou ao redor, checou a cama, abriu as janelas. Nada. Não havia ninguém ali. Nenhum som. Nenhum sinal de que algo tivesse estado lá. Ele voltou e disse que eu devia ter imaginado aquilo. Mas eu sei o que houve. Eu sei que aquela coisa me respondeu. E, a partir daquela noite, nunca mais dormi naquele quarto dos hóspedes. Depois daquela noite, nunca mais dormi no quarto dos hóspedes. Quando íamos para a chácara, eu sempre arranjava uma desculpa para dormir na sala ou dividir o quarto com alguém. Meus pais achavam que eu só tinha tido um pesadelo infantil, mas eu sabia que não era só isso. O que quer que estivesse ali respondeu minhas batidas. Os anos passaram, e a lembrança daquele episódio foi ficando embaçada, como se fosse um sonho ruim. Mas algumas coisas nunca mudaram. Eu evitava aquele quarto sempre que podia. E, quando passava por ele à noite, sentia aquele mesmo peso no ar, como se algo ainda estivesse lá dentro, esperando. Até que um dia, já adolescente, voltei à chácara sozinho. Eu já tinha 17 anos. Era um feriado prolongado, e minha família tinha planos de ir mais tarde, mas eu decidi ir antes, só para curtir um pouco a tranquilidade e estudar longe do barulho da cidade. Cheguei lá no fim da tarde. Tudo estava como sempre. O vento balançando as árvores, o cheiro da terra úmida, os móveis cobertos de poeira. Passei o dia organizando as coisas e revivendo memórias. No começo, foi até nostálgico. Mas, conforme o sol foi se pondo, aquela velha sensação de desconforto voltou. Era como se a casa estivesse me observando. Quando anoiteceu, me tranquei na sala e liguei a TV para fazer barulho.
O silêncio daquela casa à noite ainda me incomodava. Foi então que, do nada, o rádio da sala ligou sozinho. Eu me virei num sobressalto. O aparelho era antigo, daqueles que têm um botão giratório para sintonizar as estações. Mas agora, ele estava ligado, chiando uma estática pesada. Meu estômago revirou. Me aproximei devagar. Com um toque hesitante, girei o botão para desligar. O chiado cessou. Dei um passo para trás, respirando fundo. Mas então, antes que eu pudesse relaxar, a TV ligou sozinha. Dessa vez, meu sangue gelou. A tela piscou algumas vezes antes de estabilizar em uma estática densa, aquele branco e preto distorcido, com um zumbido baixo que parecia vibrar no ar. Minha mente tentou racionalizar, talvez um problema elétrico, talvez fiação velha. Mas então algo aconteceu que descartou qualquer explicação lógica. O rádio ligou novamente. Agora, os dois aparelhos estavam ligados ao mesmo tempo, emitindo aquele som de estática profunda. O ar ficou denso, como se tivesse peso. E então, no meio da estática, ouvi algo. Uma voz, baixa, distorcida, quase impossível de entender. Mas estava lá, sussurrando meu nome. Minha espinha se arrepiou dos pés à cabeça. Foi nesse momento que percebi. Não estava sozinho naquela casa. E seja lá o que fosse, estava tentando se comunicar comigo. Eu corri até o rádio e desliguei num movimento brusco. O silêncio que veio depois foi pior do que o barulho da estática. Meu coração martelava tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. A TV ainda estava ligada, tremeluzindo com aquele chiado horrível. Eu me aproximei devagar, engolindo em seco. No instante em que toquei no controle remoto para desligá-la, a imagem mudou. Por um segundo, achei que fosse minha mente me pregando uma peça. Mas não. A estática piscou. Por uma fração de segundo, eu vi um rosto. Um rosto distorcido, sem olhos, sem boca, apenas uma sombra humanoide que parecia se contorcer dentro da tela. E então a imagem sumiu e voltou à estática. Eu desliguei a TV na hora. Me afastei, sentindo um frio subir pela espinha. Minha respiração estava pesada. O ambiente ao meu redor parecia diferente, como se a casa tivesse ficado maior ou mais vazia. Foi quando ouvi tum, 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 3 batidas secas. Vieram da porta do quarto dos hóspedes. Eu congelei. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, mas minhas pernas não se moviam. Então, mais 3 batidas. Dessa vez, mais fortes. O quarto dos hóspedes estava no final do corredor, e eu estava na sala, a poucos metros de distância. Meu olhar ficou fixo naquela porta. Ela estava fechada, mas parecia diferente. O contorno ao redor dela estava escuro demais. Era como se algo estivesse parado atrás dela, bloqueando a luz. E então, a maçaneta começou a girar. Aquilo me despertou. Meus músculos reagiram sozinhos, e eu corri. Peguei minhas chaves na mesa, tropecei na porta da frente, abri com tudo e me joguei para fora. O ar fresco da noite bateu no meu rosto. Mas eu não parei. Corri até o carro, tremendo tanto que minhas mãos mal conseguiam colocar a chave na ignição. Eu precisava sair dali. Foi quando, no reflexo do espelho retrovisor, eu vi a porta da chácara se abrir lentamente. Algo estava lá dentro.
e estava me observando sair. Liguei o carro e pisei no acelerador. O barulho dos pneus cantando no chão de terra foi a última coisa que ouvi antes de sumir estrada afora. E, até hoje, eu nunca mais voltei para aquela casa. Mesmo depois de ter deixado a chácara para trás, eu não consegui me livrar da sensação de que não estava sozinho. Meu corpo inteiro tremia, e eu olhava o tempo todo pelo retrovisor, esperando ver algo me seguindo na estrada deserta. Mas não havia nada, apenas o caminho escuro e os faróis do meu carro cortando a noite. Dirigi sem rumo por um tempo, tentando me acalmar. Minha mente girava em círculos, tentando entender o que tinha acontecido. A TV, o rádio, as batidas, a coisa atrás da porta. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era um sonho. Não podia ser. Finalmente, parei em um posto de gasolina. Saí do carro, respirei fundo e fui até a loja de conveniência. Tudo que eu queria era um café. Algo quente para me fazer sentir normal de novo. O atendente do caixa me olhou estranho. Você tá bem, cara? Foi só nesse momento que percebi. Minhas roupas estavam amassadas, sujas de poeira. Meu rosto devia estar pálido, os olhos arregalados. Só cansado, murmurei, pegando o café e indo para um canto da loja. Mas antes que eu pudesse tomar um gole, ouvi novamente. Tum, tum, tum. Dessa vez, foi na janela do posto. Larguei o copo e me virei na hora. Do outro lado do vidro, havia algo ali. Era uma sombra, alta, retorcida, sem forma definida. Mas então, conforme ela se aproximou do vidro, eu vi o rosto. O mesmo da TV. Sem olhos, sem boca. Apenas uma presença antiga e errada, como se tivesse sido puxada de um pesadelo para o mundo real. Meus pés travaram. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. A coisa ficou ali por alguns segundos, apenas me olhando. E então, ela sumiu. Não foi um movimento normal. Não se afastou, não correu. Apenas desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Saí do posto quase tropeçando. Entrei no carro e tranquei as portas. Eu não sabia o que fazer. Foi quando meu celular tocou. O som me fez pular. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o aparelho. Número desconhecido. Atendi com hesitação. Alô? Silêncio. Mas então, do outro lado da linha, eu ouvi. Tum, tum, tum. Exatamente 3 batidas secas. E então a ligação caiu. A essa altura, meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Liguei o carro e saí dali o mais rápido que pude. Mas não importava o quão longe eu fosse. Eu sentia que aquilo ainda estava comigo. Eu dirigi sem parar, sem saber exatamente para onde estava indo. Meu único instinto era fugir, mas por mais rápido que eu corresse, sentia que aquela coisa ainda estava comigo. Cada farol na estrada parecia uma sombra espreitando. Cada reflexo no espelho me fazia segurar o volante com mais força. E o pior de tudo, eu sabia que não era paranoia. Meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Me recusei a atender. Mas então, ele tocou de novo, e de novo, até que eu não aguentei mais e atendi com um grito. O que você quer de mim? Silêncio. Mas dessa vez, algo mudou. Uma voz distorcida, quase como um sussurro rouco, se arrastou do outro lado da linha.
Você me viu. Agora, eu vejo você. Meu sangue gelou. Não pode ser real. Eu desliguei o telefone e o joguei no banco do passageiro. Me recusei a olhar para o espelho retrovisor. Algo em mim dizia que, se eu olhasse, eu veria algo sentado no banco de trás. Os minutos passaram, e comecei a me convencer de que talvez tudo fosse apenas o impacto do medo, minha mente pregando peças. Mas então, veio o som. Tum, tum, tum. Dentro do carro. O barulho veio do banco de trás. Eu não olhei. Eu não queria olhar. Meu corpo estava congelado, o coração martelando no peito. Segurei o volante e simplesmente acelerei. O carro rugiu pela estrada, e cada segundo parecia um pesadelo sem fim. O barulho não parava. Tum, tum, tum. Como se aquilo soubesse que eu estava com medo. Como se estivesse se divertindo. O último olhar. Então, tomei a pior decisão possível. Eu olhei pelo espelho. E eu vi. A coisa estava ali, sentada no banco de trás. O rosto pálido, sem olhos, sem boca. Apenas um vazio escuro e profundo. Eu gritei. O carro derrapou na estrada. Eu perdi o controle. O mundo girou ao meu redor. Vi os faróis do meu próprio carro refletindo nos barrancos. O impacto veio como um soco no estômago. O metal amassou, o vidro estourou. E então, escuridão. Acordei no hospital, dias depois. Me disseram que eu tive sorte. O carro ficou destruído, mas eu sobrevivi com alguns cortes e hematomas. Nenhum outro veículo foi encontrado no local do acidente. Mas eu sei a verdade. Eu não estava sozinho naquela estrada. E eu nunca mais estarei. Voltei para casa, tentando seguir com minha vida. Mas algumas coisas não podem ser esquecidas. E na primeira noite de volta, enquanto tentava dormir, eu ouvi tum, 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 na parede do meu quarto, como se algo estivesse me chamando. E dessa vez, eu sabia. Eu nunca mais estaria sozinho.